Vamos lá. Matéria. Como a matéria pode ser apresentada? De que é feita a matéria? A matéria pode se apresentar de duas formas. Ela pode se apresentar sendo uma substância pura ou uma mistura. Vamos entender primeiro o que é uma substância pura. Uma substância pura, então tudo que é matéria ocupa espaço. E a matéria é formada por átomos, que são elementos químicos. Tá? Quando esses elementos químicos se unem e quimicamente eles reagem da mesma forma, e vocês vão entender daqui a pouco o que é reagir da mesma forma. Então, quando eles são quimicamente iguais, nós chamamos de substância pura. Então, substância pura é quando os átomos unidos reagem de forma iguais quimicamente. Ok. E a substância pura pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples ou composta. Isso é fácil. Vamos entender. Exemplo. O2, N2, H2, P4 e o C, carbono, grafite. Então, poxa, se substância pura são átomos que se uniram e que reagem quimicamente iguais, uma substância pura simples é a união desses átomos que, unidos, reagem de forma igual, só que são formados apenas por um único tipo de átomo. Então, uma substância pura é formada apenas por um único tipo de átomo. Então, você pode dizer que substância pura formada por um único tipo de átomo ou elemento químico. Por exemplo, o que nós respiramos é gás oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio. Gás nitrogênio, formado por dois átomos de nitrogênio. Gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. Fósforo, P4, formado por quatro átomos de fósforo. E aquilo que está na ponta da sua lapiseira ou do seu lápis é o grafite. Ele é formado por uma união de átomos de carbono. Poderia ser o diamante, mas o diamante é mais raro, né, da gente encontrar na mão de uma pessoa. Aí ele é formado por união de átomos de carbono. Aí a gente chama carbono diamante. Mas a diferença, e daqui a pouco eu vou falar disso, a diferença entre carbono grafite e carbono diamante é o seguinte: é a disposição e a quantidade de átomos que vão estar unidos ali. Ok, então se uma substância pura simples é formada por apenas um tipo de átomo, uma substância pura composta é formada por mais de um tipo de átomo. Como assim, professor? H2O. Olha, já foi uma união de átomos que reagem de forma iguais quimicamente, só que já existem dois tipos de átomos. Então, uma substância pura composta, ela é formada por dois ou mais tipos de átomos. Exemplo, H2SO4 é o ácido sulfúrico. Tá vendo? Eu tenho três tipos de elementos químicos: o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Claro, em quantidades diferentes, mas são três elementos químicos diferentes e que estão unidos e que reagem de forma quimicamente iguais. Ok? Mas composta porque tem mais de um tipo de átomo. E um outro exemplo, ó, CO2 é o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Então ele tem dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Então a substância é composta. Ok. E uma mistura? Uma mistura já está dizendo tudo. É uma união de substâncias puras. Então eu pego substâncias puras
E ao fazer essa união eu faço uma mistura. Eu posso ter dois tipos de mistura, uma homogênea e uma heterogênea. A homogênea, então vamos entender, esse prefixo homo significa igual. Esse prefixo hétero significa diferente. Então, uma mistura homogênea é uma mistura de uma única fase. O que é fase, professor? Nós vamos estudar um sistema. Então, o sistema pode ser qualquer coisa. O sistema pode ser essa sala, o sistema pode ser um copo, ok? Aquilo que você está observando é o sistema. Então, quando eu coloco, por exemplo, água e um pouco de açúcar e mexo, você sabe me dizer quem é água e quem é açúcar naquele copo? Então, o seu sistema é o copo, ok? Você não sabe dizer quem é água e quem é açúcar. Então, aquela mistura é uma mistura homogênea, de uma única fase. Agora, e quando eu coloco lá no copo água e óleo? Então, eu sei que embaixo fica a água e em cima vai ficar o óleo. Agora, o meu sistema tem duas fases. Né? Uma da água e outra do óleo. Então aqui é uma mistura heterogênea. Ok, professor? E se eu pegar em um copo e colocar água e colocar cubos de gelo? É uma mistura heterogênea ou homogênea? É uma mistura heterogênea. Por que heterogênea? Porque você está conseguindo ver, olha, você vê duas fases, não vê? Uma sólida e uma líquida. Veja, quantos componentes eu tenho aqui? Eu só tenho um componente químico aqui, que é H2O. Mas eu tenho duas fases. Até, claro, o gelo derreter. Quando o gelo derreter, eu só vou ter água. Então isso vai ser uma mistura homogênea. Por que uma mistura homogênea? Porque dentro desse copo com água tem sais minerais também, que são líquidos, ok? Se fosse água destilada, só teria H2O. Então ela não seria uma mistura, ela seria o quê? Uma substância pura composta. Tranquilo? Então olha só, mistura homogênea, uma única fase. Mistura heterogênea, mais de duas fases. Por exemplo, água, areia e óleo. Então, no fundo vai ficar com certeza areia, vai vir água, vai vir óleo. Quantos componentes eu tenho? 3 componentes: areia, água e óleo. E quantas fases eu tenho? 3 fases também. Tranquilo? Beleza? Por hoje